Glória a Deus. Tudo bem? Passaram bem? Deus é bom em todo tempo, né, irmãos? Independente dos problemas, das lutas, das dificuldades, nós vemos o cuidado do Senhor em todos os momentos, né, da nossa vida, da nossa casa. Então, peço para os irmãos que continuem orando por nós. A minha esposa deu uma saída aí, infelizmente. Essa semana ela perdeu um irmão dela. E ela quis vir hoje, mas a emoção toma conta, né? Mas Deus tem cuidado, Deus tem trabalhado e todo tempo nós temos visto que o Senhor, Ele é bom. Amém? Antes de eu ministrar a mensagem, muito bom a gente estar orando uns pelos outros. Até pedir para os irmãos. Eu sei que na igreja tem muitos grupos, mas só uma dica aí. De repente seria legal nós fazermos um grupo só de oração, para nós colocarmos situações assim no grupo, né? Já tem um grupo de oração? Ah, vocês fizeram semana? Ah, então depois inclui a gente lá para nós, né? Ah, sim. Não, legal. Isso é bom porque... Obrigado, viu, Marcelo? Mas aí só uma dica, viu, irmãos? O grupo de oração é só oração, né? Colocar ali só pedidos de oração. Só pedidos, agradecimentos, né? Porque às vezes os irmãos põem um louvor, põem uma palavra, não, só oração, né? Num caso desse assim, oramos pela mãe da irmã Thaís, né? Orar pela minha esposa, né? Alguma situação que aparecer, coloque no grupo lá, isso é importante e é muito bom. Nós estamos orando uns pelos outros. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos descobrir aonde está Jesus. Fala para o seu irmão aí, onde está Jesus? Evangelho de Lucas, capítulo 2. Onde está Jesus? Nós vamos aí, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E é interessante que o Senhor ele fala muito no coração do pregador antes de falar com a igreja, irmãos. Amém? Então, a gente procura sempre estar ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito, para que o Senhor venha nos usar. Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 41 em diante. Vou esperar todos encontrarem aí para nós. Eu gosto de ouvir esse barulho de folhinha de Bíblia virando, é gostoso, né, irmão? Diz assim então a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. E terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, fora a caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu eles para Nazaré. E era-lhe submisso a sua mãe, porém guardava todas essas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Feche os olhos. Senhor, mais uma vez nós entramos em Tua presença através das orações e pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da Sua palavra. Eu não tenho nada para oferecer, meu Pai, mas eu quero ser um canal de bênção nesse momento, para que o Senhor venha me usar, ó Deus, para falar não aquilo que nós queremos, mas o que nós necessitamos do Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor já tem falado conosco.
Obrigado desde a abertura do culto, meu Pai. E até o final desse culto, nós vamos te adorar, bendizer, exaltar o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Onde está Jesus? Esse é o tema da minha mensagem nessa manhã. E eu estava então meditando nessa palavra, eu estava vendo algumas situações aqui, e eu fico maravilhado como Deus, Ele tem falado conosco em todo o tempo. Amém? Quando você abre a palavra do Senhor, você começa a ler o texto e falar, meu Deus, como o Espírito Santo, Ele testifica em nós aquilo que Deus quer falar com cada um de nós. O texto que nós lemos é um texto interessante. A Bíblia não relata muitas coisas sobre ali o tempo de Jesus na sua infância. A Bíblia diz que Jesus nasceu, passou-se ali o tempo da mulher, da recuperação da mulher. Jesus ele é apresentado no templo, Jesus não foi batizado como criança, amém? Precisa se entender muito isso. Às vezes as pessoas confundem, Jesus ele não foi batizado, ele foi apresentado. E é o que nós batistas, nós cristãos fazemos. Nós apresentamos as crianças ao Senhor e no tempo oportuno eles são batizados, amém? Então a Bíblia relata que Jesus ele foi apresentado. E desse período de apresentação de Jesus, até os seus 12 anos, não se ouve falar nada dele. E a partir dos 12 anos ali, esse texto fala o que Jesus estava fazendo. Então a Bíblia relata que todos os anos, os judeus eles iam até Jerusalém para a grande festa da Páscoa. Amém? Todos aqui sabem, a festa da Páscoa é uma festa muito importante para os judeus. E é uma festa que Deus, ali onde os judeus eles participam, e é uma situação ali da onde Deus tirou o povo do Egito. O povo foi tirado como mão de ferro ali do Egito, Deus os livrou eles, e quando eles passam o Mar Vermelho, e ali eles instituem a Páscoa, e ali em diante é introjetado nos corações de todos os judeus e de todas as crianças. Então as crianças, eles já crescem sabendo o significado da Páscoa. Mas para que eles possam participar ali do templo, para que eles possam ali participar com os homens e as mulheres participantes ali do templo, eles têm que ter uma certa idade. E a partir dos 12 ou 13 anos. Então a Bíblia relata aqui que Jesus ele estava então indo para Jerusalém com os seus pais. E ali ele tinha 12 anos de idade. É interessante que Jesus com 12 anos ali ele passava por uma transição. De criança, ele já passava então a ser considerado um adulto responsável, porque a partir dos 12 anos, o jovem ali era considerado já um adulto responsável. Então ele passa por uma transição chamada Bar Mitzvah, que é aonde institui a responsabilidade ali do judeu, do jovem ou da menina a partir dos 12, 13 anos. Amém? Entenderam até aqui? Então o texto diz que Jesus ele estava ali no templo. E é interessante que homens estavam ali ouvindo Jesus. Doutores da lei estavam ali ouvindo Jesus. Uma criança de 12 anos. Um menino de 12 anos. Um jovem de 12 anos. Mas era Jesus. Amém? Era o nosso Senhor. E é interessante que a Bíblia relata que todos os anos, quando os judeus eles subiam até Jerusalém, reunia-se muitas pessoas. E eu estava olhando assim uma curiosidade, porque Jesus ele morava em Nazaré. E o templo ele era em Jerusalém. Então eu comecei a pesquisar e eu fui ver que Nazaré para Jerusalém existia 2 caminhos. Um caminho de 120 quilômetros e um caminho de 150 quilômetros para chegar até Jerusalém. E eu estava observando que normalmente os judeus eles fazem o caminho mais longo, de 140 a 150 quilômetros. E por que eles não faziam o caminho mais curto, de 120 quilômetros? Porque esse caminho mais curto de 120 quilômetros, eles teriam que passar por Samaria, e era a cidade dos samaritanos, aonde os judeus não se dão. Então eles preferiam cortar caminho e ir para um lugar mais longe, eles desciam ali por Jericó, passavam pelo Rio Jordão, até chegar em Jerusalém, eles andavam mais para não ter que passar ali por Samaria. Mas então o texto diz que eles andavam bastante até chegar em Jerusalém, para participar da grandiosa festa da Páscoa. Não existiam carros, não tinha avião, eram caminhadas e caminhadas, quilômetros e quilômetros de distância. Então, para que os irmãos entendam, mais ou menos aí de 120 a 150 quilômetros. Amém? O versículo 42, vocês deixam a Bíblia aberta para seguir conosco. 42 e 43 diz assim: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa.
E terminado os dias das festas, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Olha que interessante, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já perdeu alguma criança em algum momento. Se esqueceu a criança na escola, se esqueceu a criança no carro, se esqueceu a criança no mercado. A Bíblia diz que eles estavam numa festa e quando terminou aquela festa, eles regressaram, eles voltaram para a sua casa. E depois de um dia de caminhada, José chega para Maria, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Irmãos, imagina o coração da mãe, né? Aí Maria, eu acredito ali, a Bíblia não relata, mas eu acredito que houve ali uma DR, né? Começou ali uma discussão entre os dois. José falou assim, Maria, cadê Jesus? E Maria falou, José, Jesus está com você. Não, mas ele não está comigo, ele saiu com você. Não, mas como que ele saiu comigo se eu saí na frente e você ficou atrás? Aí começou aquela discussão entre os dois. Por que eles não conseguiram identificar onde estava Jesus, irmãos? Porque os homens, eles iam em caravana separada das mulheres. As mulheres, elas iam na frente com as crianças e os homens, eles iam atrás fazendo a retaguarda para proteger ali as mulheres. Então José estava tranquilo, falou assim, se Jesus não está aqui comigo, ele está com a mãe. Então é muito comum a gente ver essa situação acontecer, né? E nós somos pais aí, eu me recordo, eu com a minha esposa brincando assim com as crianças pequenas, né? E aí a criança começa a andar, né? Começa a dar aquele espacinho, e aí de repente ela cai perto do pai ou cai perto da mãe, e aí começa a discussão, né? Por que você não segurou a criança? Não, mas ela estava indo até você. Não, mas você estava mais perto, e aí começa essa discussão. Então imagina José e Maria discutindo, falou assim, aonde está Jesus? Não, mas eu achei que ele estava com você, mas ele não está. E aí então, depois de um dia de caminhada, eles começam a procurar Jesus. Amém? Tem uma síndrome chamada síndrome do bebê esquecido. A Universidade Federal do Juiz de Fora, Minas Gerais, fizeram um levantamento que nos últimos 10 anos, mais de 50 crianças foram esquecidas dentro do carro. Mais de 50 crianças. Dentre elas, mais de 25 morreram por insolação. E por que os pais, eles esqueceram seus filhos dentro do carro? E aí, os pesquisadores descobriram e identificaram que devido à correria do dia a dia, devido àquela situação toda e àquela rotina que a pessoa fazia, quando eles saíam fora da rotina, eles se esqueciam da criança. E aí a criança ficava no carro, infelizmente, acontecia algumas fatalidades. Chamada síndrome do bebê esquecido. Então, muitas das vezes, nós também esquecemos de Jesus na nossa caminhada. Sim ou não? Aqui Jesus foi esquecido pelos seus próprios pais, José e Maria. Aonde está Jesus? Na ocasião de 11 de setembro, eu estava lendo a biografia do pastor Billy Graham. A sua filha Anne Graham, ela estava no hospital, juntamente com o seu pai. E aí aconteceu aquela tragédia de 11 de setembro, que todos aqui sabem, menos os que nasceram antes, depois, aliás, né? 11 de setembro, aquela tragédia toda dos Estados Unidos, a Torre Gêmeas. A Bíblia diz, aliás, a Anne Graham, a filha do pastor Billy Graham, ela estava no hospital juntamente com o seu pai. E diante daquela comoção toda que o mundo sabe, que todos nós presenciamos, perguntaram para ela, falaram assim, aonde estava Deus numa situação como essa? E ela baixou a sua cabeça, e ela orou a Deus naquele momento, o Espírito Santo testificou no seu coração, e ela disse algo interessante que na época ocorreu bastante. Ela disse o seguinte, eu creio que Deus ficou profundamente triste com esse acontecido, mas Deus está aonde nós o colocamos. Nós tiramos Deus da escola, nós tiramos as orações da escola. Eu não sei se você sabe, mas os Estados Unidos, ele foi erguido através do fundamento batista. A igreja batista nos Estados Unidos é uma igreja muito forte. Então os Estados Unidos foi erguido em cima dos fundamentos da igreja. Então eles tinham muito forte, a oração era uma oração muito forte dentro das escolas. Eles respeitavam muito a questão do cristianismo. E aí fizeram esse questionamento para ela e ela disse, olha, Deus está onde nós o colocamos. Nós esquecemos dele, nós tiramos as orações das escolas. Nós aprovamos o aborto em alguns estados. Tem alguns estados dos Estados Unidos que é aprovado o aborto. Então nós esquecemos de Deus em algum momento. A indústria do cinema começou a fazer filmes profanando o cristianismo, zombando de Deus, trazendo ideologias sobre sexo, drogas e entre outras coisas. E aonde está Deus nessa condição? Então ela disse isso. Deus está onde nós o colocamos, para fora da América.
E aí ela lê o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, ele também colherá. E aonde está Deus? Aonde está Jesus? O texto então diz que Maria e José, eles participaram de uma festa. Eles estavam ali tranquilamente aproveitando. E de repente Jesus desaparece. E eu queria falar para mim e para você. Ninguém acorda de manhã dizendo assim que, hoje eu não vou mais servir a Deus. Você já ouviu alguém falar isso? Acordar de repente e falar assim, hoje eu não quero mais saber de nada, não vou mais servir a Deus. Nada acontece por acaso, irmãos, as coisas vão acontecendo aos poucos. Nós esquecemos de Jesus aos poucos com as nossas atitudes. Sim ou não? Nós deixamos Jesus de lado com as nossas atitudes. Nós esquecemos de Jesus quando nós deixamos a nossa rotina de oração. Quando nós deixamos a nossa vida de oração, nós começamos a abandonar Jesus gradativamente das nossas vidas. Nós esquecemos de Jesus quando as coisas do mundo lá fora nos atraem mais do que a palavra de Deus. Nós começamos a abandonar Jesus. Começamos a se esquecer de Jesus. Nós começamos a se esquecer de Jesus quando tudo é prioridade, menos a presença de Deus. E aí as pessoas, quando de repente vê alguém saindo do caminho, alguém famoso, entre aspas, que está aí na mídia, e a pessoa, ele causa um escândalo ou sai fora da presença e fala assim, mas meu Deus, aquele homem, aquela mulher, porque já estava distante de Jesus faz tempo. Sim ou não? Jesus já estava longe faz tempo. E as pessoas não conseguiram trazê-lo. Então nós esquecemos de Jesus diante dessa situação. Olha o que diz aqui no versículo 44 e 45. Leia conosco aí. Pensando, porém, estar entre eles, os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecido. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Amém? Aonde que eles foram procurar Jesus? No seio da família. Irmãos, é interessante isso daqui. Eu estava meditando. Jesus, eles podem estar perdidos, irmãos, entre a família e entre os amigos. A religiosidade não garante proximidade com Jesus. Sim ou não? O que nos garante a nossa proximidade com Jesus são o nosso relacionamento. Se nós temos relacionamento com Jesus, nós temos proximidade com Ele. Se nós não temos relacionamento com Ele, nós nos distanciamos dele. E José e Maria falaram assim, olha, eu vou procurar Jesus no seio da família, entre os amigos e parentes. Eles não encontraram Jesus. E muitas das vezes as pessoas querem encontrar Jesus em nós e eles não encontram. Muitas das vezes os nossos parentes e amigos, eles querem encontrar Jesus numa comunidade e eles não encontram. Porque nós estamos distante dele. E cabe a mim e a você nesta manhã entender isso e falar, Senhor, eu quero estar perto de Ti. Eu não quero ficar distante do Senhor. Eu quero estar cada vez mais próximo do Senhor. Eu quero estar cada vez mais próximo de Jesus. Por quê, irmãos? Porque as coisas estão se fechando. Jesus, ele está voltando para buscar a sua igreja. As coisas estão acontecendo aí fora conforme todo o relato da Bíblia. Mateus capítulo 24 relata algumas condições a respeito da vinda de Jesus. E aí nós começamos a olhar e muitas das vezes nós estamos distantes de Jesus. Eu não sei se os irmãos estão atentos às notícias, mas os irmãos estão vendo o que está acontecendo na Nigéria? Alguém sabe o que está acontecendo na Nigéria? Cristãos sendo mortos, pessoas, irmãos dentro da igreja fazendo um culto, estão entrando atiradores, estão matando as pessoas dentro da igreja. E cabe a mim e a você estar próximo de Jesus, para que Jesus ele venha sobre nós e venha nos ajudar a viver e passar por condições adversas. Amém? Então eles procuraram Jesus no seio da família e não encontraram. Porque a religiosidade, irmãos, não garante proximidade com Jesus. Nós não temos que ser religiosos, nós temos que ser cristãos. E a palavra cristão, irmão, significa pequenos cristos. Se você for ler a história da igreja em Atos, é interessante, se você puder um dia estar olhando essa condição da igreja. A partir do capítulo 11, de Atos capítulo 11, foi ali a primeira vez que os apóstolos e os cristãos, e os cristãos ali foram chamados de cristãos, os apóstolos foram chamados de cristãos. Atos capítulo 11. Eles andaram com Jesus, eles viveram com Jesus, caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus.
E anos depois, as pessoas começaram a identificar os cristãos pelas suas atitudes. Então a palavra cristãos, irmãos, significa pequenos Cristo, porque as pessoas veem Jesus através de nós. Amém? Crente até o diabo é, irmãos. Crente é aquele que crê. Eu não gosto muito da palavra crente, porque crente é aquele que crê. Se eu creio que essa cadeira vai andar, eu sou crente, que a cadeira ela vai andar. Ela pode não andar, mas eu creio, então eu sou crente nisso. Agora, cristãos é diferente. A palavra cristão é pequeno Cristo. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão identificar Jesus nas nossas atitudes. Amém? Vão identificar Jesus na nossa vida. Vão identificar Jesus no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. De como que eu vou comportar com os irmãos, como que eu vou agir com diversas situações. Então, José e Maria começou ali a procurar Jesus no seio da família e dos amigos e não o encontraram. Porque Jesus ele requer de nós, irmãos, relacionamento. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se seu tesouro estiver em Jesus, irmão, seu coração vai estar nas coisas do alto. Eu não estou falando que você não pode almejar nada nessa terra, não estou falando que você não pode conquistar nada, não é nada disso. A Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Se Deus estiver abençoando, se você estiver produzindo, estiver ganhando para isso, glória a Deus. Mas não deixe que essas coisas te afastem de Jesus. Amém? Não deixe que essas situações venham te afastar de Jesus. Porque essas coisas são bênçãos, irmão, mas são passageiras. Agora a nossa vida com Deus é eterna. Amém? A nossa vida com Deus, ela é maravilhosa. Então, versículo 45, muitas das vezes as pessoas procuram Jesus aonde ela não está. As pessoas aí fora estão procurando um Jesus crucificado, irmão. Jesus não está mais crucificado. Ele morreu e ressuscitou. E Ele está aqui nessa manhã. Amém? Esse é nosso Jesus. As pessoas estão lá fora procurando um Cristo crucificado. Esquece isso. Ele não está lá. E agora, infelizmente, nós estamos vivendo a situação hoje da igreja que as pessoas estão procurando Jesus em situações que muitas das vezes entristecem o coração de qualquer um, irmão. As pessoas estão encontrando Jesus, aliás, estão procurando Jesus, que não vai encontrar nunca, em lenço ungido, em rosa ungida, em chave da casa própria, em meia ungida, até meia ungida até, irmãos. Palmilha ungida, pelo amor de Deus. Uma porta aberta que se você passar, você vê Jesus no final. Se você não passar, você não vê. Olha que situação que a igreja está indo. Por quê? Porque as pessoas estão procurando Jesus aonde Ele não está. E nós sabemos onde Ele está, irmãos. Ele está aqui nessa manhã, falando nos corações de cada um de nós. Quando você está lá na sua casa abrindo a sua palavra e lendo ela, Jesus está ali com você. Quando você está no seu quarto orando sozinho, gemendo, com gemidos inexprimíveis, chorando por algo, por alguma situação, Ele está ali também. Quando você está lavando ali a sua louça, falando com Deus, Ele está ali com você também, irmãos. E agora, quando nós estamos aqui na igreja com a comunhão do santo, Ele se faz presente aqui conosco. Então, nós sabemos aonde Jesus está. E nós não precisamos procurar Jesus nessas condições. Nós não precisamos procurar Jesus em algo. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas e estão deturpando a palavra. Estão, então, enganando essas pessoas. Amém? Então, as pessoas procuram Jesus aonde ela não está. Quando Jesus parece estar perdido, irmão, nós ficamos ansiosos. O coração ele treme. Eu imagino Maria e José procurando Jesus. O desespero daquela mãe e daquele pai. Porque imagine, irmãos, centenas e milhares de pessoas em Jerusalém, participando daquela festa. E você longe de casa, de repente você olha e seu filho não está. Eu imagino o desespero daquela mãe. Então o coração do pai e da mãe fica temeroso. Sim ou não? E aí quando Jesus parece perdido, nosso coração ele fica ansioso. Só que depois de 3 dias, irmãos, encontraram Jesus. Fala comigo, 3 dias. Encontraram Jesus. Olha o que diz o texto aqui, ó, versículo 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Eles procuraram Jesus e não encontraram, sim ou não? 3 dias depois eles encontraram Jesus.
Sabe onde encontraram Jesus, irmãos? Na casa do Pai. Porque Jesus, ele faz a vontade de Deus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós fazemos a vontade do Senhor. Sim ou não? Eu tenho certeza que você não ia acordar um domingo de manhã porque você não tem nada o que fazer. Você está aqui porque você honra a presença do Senhor. Porque você ama estar na presença dEle. E você quer encontrá-lo Ele aqui nesta manhã. E Ele está aqui de braços abertos para nos abençoar. Ele está aqui de braços abertos para encontrar os nossos corações. Amém? Quer encontrar Jesus? Volte para onde Ele sempre esteve, irmãos. Veja que José e Maria ficaram procurando Jesus em lugares onde Ele não estava. E Jesus, Ele sempre esteve no lugar aonde Ele está, irmãos. Talvez você fale assim, pastor, eu não sei aonde eu perdi Jesus. Talvez você perdeu Jesus numa briga que você teve com a sua esposa. Algo que você falou ali para ela, ou algo que ela falou ali para você que entristeceu o coração. E aí, naquele momento, Jesus ficou ali parado. Ele está esperando você voltar, retroceder, se arrepender, pedir perdão e continuar a caminhada. Talvez você esqueceu Jesus por algo que você falou para o irmão em Cristo e magoou o coração do irmão. E Deus está esperando você vir e reconciliar com seu irmão. Talvez você perdeu Jesus no momento que você estava ali com o seio da família, a família não é cristã, e você fez algo que desagradou a Deus, e Jesus está ali esperando você voltar atrás. José e Maria, ele procurou Jesus, irmãos, em todos os lugares e não encontrou. Quando eles voltam, eles sabiam onde Jesus estava. Jesus estava no mesmo lugar. Ele só estava esperando eles voltarem. Nós sabemos aonde Jesus ele está, irmãos. Muitas das vezes nós que caminhamos o caminho errado. Nós sabemos aonde Jesus vai passar. Muitas das vezes nós saímos do caminho dele. E o que ele requer de nós aqui nessa manhã é que nós permanecemos em seus caminhos. Que nós olhamos para Jesus e falamos, olha, estão mudando o caminho de Jesus, mas eu sei que o caminho dele não é esse, então eu vou permanecer aqui. Eu estava olhando a história de Zaqueu, irmãos, olha que interessante. Zaqueu, um homem de baixa estatura, todo mundo sabe a história dele. Um homem de pequeno. E aí ele ouve falar que Jesus ele estava passando. E aí ele tem uma brilhante ideia, irmãos. Ele vai, sobe numa árvore e fica esperando Jesus. Só que se você olhar esse contexto é interessante. Ele sabia onde Jesus iria passar, então ele permaneceu no caminho de Jesus. Nós sabemos aonde Jesus vai passar, irmãos. Então permaneça na palavra dele. Permaneça nos caminhos dele. Tem vários caminhos aí que estão falando que leva até Jesus. Não leva até Jesus, irmãos. O caminho que leva até Jesus é o caminho da sua palavra. E muitas das vezes a palavra do Senhor não é uma palavra que vai agradar a mim, que vai agradar meu coração, que vai agradar a minha família. Muitas das vezes a palavra do Senhor é dolorida, mas é a palavra dele. É a palavra que vai nos levar para o caminho da salvação. Amém? É essa palavra que vai nos levar para o caminho da vida, no caminho da paz, o caminho da vitória. E muitas das vezes nós queremos algo que não é o caminho do Senhor. Por isso hoje que nós temos muitas pessoas decepcionadas no nosso meio. Porque mostraram para ele um caminho que Jesus não iria passar. E aí as pessoas se decepcionam e depois ficam tristes com a igreja. Ah não, mas a igreja e o pastor. E não é, irmãos. Porque mostraram um caminho que Jesus não iria passar. Sim ou não? Então cabe a mim e a você voltar e falar, Senhor, aonde que eu o deixei? Ah, mas eu não deixei Jesus, Jesus está comigo, Jesus está na minha casa, na minha família. Então permaneça com ele, irmãos. Permaneça firme com o Senhor. Não importa o que vai acontecer daqui para frente, não importa o que o mundo vai fazer, faça como Josué, eu e minha casa vai servir ao Senhor. O mundo está pulando, o mundo está rodopiando, mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Não saia do caminho dele, irmão. Não perca Jesus de vista. Não deixe se levar por situações, não deixe se levar por condições, olhe para Jesus. Procura se basear na palavra do Senhor, amém? Procura olhar para Jesus e falar, Senhor, o que o Senhor quer conosco? O que o Senhor quer de mim? Como cristão, como marido, como pai, como esposo. Porque o Senhor, ele fala conosco, irmãos, amém? Sim ou não? Então, você quer encontrar Jesus? Volte para onde ele sempre esteve. Aonde que Jesus está, irmãos? Na palavra. Primeira coisa, irmãos, Jesus ele faz parte da palavra, porque ele é a palavra. Amém? A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Jesus ele é a palavra, irmãos.
Mas toma cuidado porque estão deturpando a palavra. Toma cuidado porque estão querendo atualizar a Bíblia. Toma cuidado, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado hoje. Existe uma igreja hoje, a maior igreja hoje de gays, LGBT, QI, PA, menos, sei lá como é que fala isso daí, que tem tanta sigla que nem ele sabe como é que é. Mas essa igreja, chamada de uma pastora chamada Lana Roden, se intitula pastora, eles usam o texto de 1 Samuel, onde Davi amava Jonatas. Então eles usam esse texto e fundamentaram uma igreja em cima disso. E aí você vai falar alguma coisa? Não, mas está na Bíblia. Só que eles pegam um trecho fora de contexto. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso também, irmãos. Amém? Se você quer encontrar Jesus, se eu quero encontrar Jesus, então se volte à palavra dele. Porque a palavra dele é viva. A palavra dele é eficaz. Quer encontrar Jesus, irmãos? Se volte para a oração. Irmãos, crente precisa orar, irmãos. Cristão, né? Porque crente até o diabo é, que ele também crê. Agora nós precisamos orar, irmãos. Amém? Precisamos ter uma vida de oração, precisamos buscar ao Senhor nos nossos momentos. Com a comunhão dos santos aqui é gostoso, todo mundo ora, a gente dá as mãos, isso é maravilhoso, isso é bom, irmãos. Isso fortalece a cada um de nós. E nós precisamos ter esses momentos. Mas que a oração não fique só aqui dentro da igreja, que nós tenhamos o nosso tempo com Deus. Todas as terças-feiras, às 6 da manhã, né? Tem Pedro, Tiago e João aqui no barquinho orando, irmãos. Né? Uma hora vai ter todos os apóstolos, mas por enquanto é Pedro, Tiago e João. Mas a oração. A igreja precisa ter um momento de oração. Nós precisamos ter esse momento de oração, porque nós queremos encontrar Jesus, nós vamos encontrar Ele na oração. Aonde que eu encontro Jesus, pastor? Eu encontro Jesus na comunhão com os irmãos. Isso é algo importante, irmãos, importantíssimo. A igreja precisa ter comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com pessoas lá fora que às vezes não professam nem a mesma fé que nós, e não é proibido isso, viu, irmãos? Você pode ter comunhão com outras pessoas, isso é até bom para você ganhar elas para Jesus. Mas quando se fala do corpo de Cristo, da igreja, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Precisamos respeitar uns aos outros. Precisamos conhecer uns aos outros para que nós possamos nos ajudar. A igreja de Cristo é isso, irmãos. As pessoas às vezes confundem, as pessoas querem entrar e sair da igreja, não, tá bom, já fiz o meu culto, já cultuei. Não, não é só isso, irmãos. Nós precisamos conhecer uns aos outros, amém? Precisamos ver os anseios uns dos outros, orarmos uns pelos outros. É tão gostoso quando termina o culto, a gente fica batendo um papo, conversando, não é gostoso? Sim ou não? Tem um cafezinho às vezes para tomar. Não é pecado nenhum, irmãos, isso é bênção. Isso é o corpo de Cristo que está se movimentando. E aonde que eu encontro Jesus? Na comunhão do corpo de Cristo. No seio da igreja. Porque muitas das vezes as pessoas entram e saem e a gente não sabe nem quem que é, irmãos. Então eu quero saber quem é você. Eu quero caminhar junto com você. Eu quero que você encontre também esse Jesus no seu caminho. Amém? E depois disso você possa transparecer para outras pessoas. Então onde que eu encontro Jesus? Na palavra, na oração, na comunhão e na obediência, irmãos. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, diz assim, é melhor você obedecer do que sacrificar. Fala assim, melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas hoje, elas querem sacrificar, irmãos. Eles acham que se ele sacrificar, é muito melhor do que obedecer, pelo contrário. Quer encontrar Jesus? Obedeça a sua palavra. Ame o seu próximo, ame o seu irmão. Quer encontrar Jesus? É na obediência. Pastor, mas a palavra diz isso daqui. É obediência, irmãos. Pastor, mas a palavra diz que eu tenho que ir lá e pedir perdão para minha esposa. É obediência. Pastor, mas a palavra diz que eu vou ter que ir lá e me humilhar. Os humilhados serão exaltados. É obediência. É a palavra dele. Amém? A palavra dele não volta atrás. Versículo 49 diz assim a palavra. E eles respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Irmão, Jesus nunca age fora da vontade de Deus. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém? Só que nós não conseguimos entender.
Quando fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, nós não entendemos mesmo as condições ruins que sobrevêm sobre nós. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo que ele venceu, nós também venceremos. Amém? E quando se fala de vencermos, as pessoas acham que é você vencer aqui na terra. Nós não vamos conquistar nada aqui nessa terra, irmãos. Nós vamos conquistar lá nos céus. Amém? O final da nossa fé é a salvação das nossas almas. O que eu estou plantando aqui, é lógico, você vai colher muitas coisas boas aqui, porque é bíblico. Mas o que eu planto aqui, irmão, vai ser colhido lá nos céus. Então não se preocupe se o pastor está vendo, não se preocupe se o irmão está vendo. Se preocupe com Deus olhando para você. Se preocupe com Jesus. Amém? Fala, Senhor, eu quero obedecer a sua palavra. Não importa o que está acontecendo, eu vou obedecer a sua palavra. Senhor, eu quero te encontrar no caminho, muitas das vezes que outrora eu me perdi. Talvez você está aqui nesta manhã pensando, falou, pastor, eu acho que eu perdi Jesus em algum momento da minha vida. Eu acho que eu perdi Jesus em algum momento da minha caminhada. Então cabe a mim e a você hoje, nesta manhã, se voltar para Jesus. Amém? Se voltar ao caminho da verdade, se voltar ao caminho da palavra. Olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero seguir esse caminho. Senhor, eu quero viver a tua palavra. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ter comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Eu quero ser obediente à sua vontade. Ainda que seja difícil, porque não é fácil servir a Jesus. Se falar que servir a Jesus é fácil, eu vou estar mentindo para você. Não é fácil. Mas com Cristo, irmão, nós somos mais do que vencedores. Amém? Com Cristo nós somos mais do que vencedores. E a Bíblia diz que ao que vencermos, encontrará uma coroa de glória. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Encontrar Jesus, irmãos, é ser fiel à sua vontade. Amém? Você está hoje no melhor lugar. Você está no melhor lugar aqui nesta manhã, na presença de Deus, na comunhão com o corpo de Cristo. Quantos jovens que saíram na sexta-feira não retornaram ainda para as suas casas? Quantas mães estão chorando, clamando a Deus para que seu filho volte para casa, porque não sabe nem aonde estão? E quantos desses aí já seguiram esse caminho ao qual nós estamos seguindo, e hoje perderam Jesus na sua caminhada? Agora eu e você estamos aqui, podendo seguir esse Jesus, podendo encontrar Jesus nesse caminho. Então cabe a mim e a você olhar para Jesus e falar, Senhor, eu quero permanecer aqui. Senhor, eu quero permanecer na sua vontade. José e Maria ficaram desesperados, falaram assim, aonde está Jesus, aonde está meu filho? E eles voltaram lá atrás, aonde Jesus tinha permanecido, eles viram que Jesus estava lá esperando ele, na casa do Pai. Irmão, não caia nessa de igreja Cristo em casa não, viu, irmãos? Venha cultuar ao Senhor juntamente com a igreja. Venha fazer parte desse corpo. Hoje há uma crescente muito grande. Jesus ele fala comigo em casa. Esquece, irmão. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Se você for olhar a questão da palavra, Jesus ele estava no templo com 12 anos. Ele participou do templo várias vezes, simbolizando que a igreja ela faz parte do corpo de Cristo e nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Amém? O corpo ele é curado no corpo, nós precisamos estar aqui. Nós precisamos ter esses momentos. Não estou falando que você tem que morar dentro da igreja, abandonar tudo, não é isso. Estou falando que esses momentos de culto a Deus juntamente com o corpo nós precisamos ter. Então não caia nessa que Jesus não só está em casa, se eu ler a Bíblia, é diferente, irmãos. Não é gostoso nós estarmos aqui, todos juntos, ouvindo a palavra do Senhor? Então você está no melhor lugar. Salmos de número 27, versículo 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmos 27, 4. O salmista diz algo interessante. Salmos 27, 4 diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você está no melhor lugar. Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Irmão, para estar aqui é uma alegria. Se você entendesse, irmãos, o significado de estar na presença do Senhor, eu tenho certeza que ninguém vinha emburrado para a igreja. Todo mundo ia vir feliz, alegre, sorridente. Pastor, mas problema todos nós temos, irmão, mas a alegria do Senhor é a nossa força.
Eu visitei muitas pessoas em hospital, irmãos. As pessoas, primeira coisa que eles falam, pastor, eu queria estar na igreja. Eu queria sair daqui e estar na igreja. Eu converso com pessoas para a rua, muitas das vezes, eu queria estar na casa de Deus, eu queria estar na igreja. E nós estamos tendo esse privilégio aqui nesta manhã, irmão. Servir a Jesus, irmãos, não é... Servir a Jesus é uma honra. Quando você começar a entender isso, fala, Senhor, como é bom servir ao Senhor. É uma honra poder estar na tua presença, é uma honra poder estar na sua casa. É uma honra poder olhar esse caminho e ver que Jesus ele faz parte dele. Amém? Então você está no melhor lugar para se estar, na casa do Senhor. José e Maria, então eles voltam e encontram Jesus na onde? No templo. Falando com os doutores da lei. Homem que conhecia ali toda a questão judaica, conheciam as leis. E Jesus, um simples menino de 12 anos, estava ali, juntamente com aqueles homens. E aqueles homens admiravam o jeito que Jesus falava. E quando Maria e José voltam, encontram, eles olham Jesus lá sentado, falando com aqueles homens. O coração de Maria já se acalma. Ela fica mais tranquila. E aí o versículo 51 e 52 de Lucas, capítulo 2, diz assim. E desceu com eles para Nazaré. Aliás, versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com ele para Nazaré, e era-lhe submissa sua mãe. Porém guardava todas as coisas do seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Quando nós, irmãos, encontramos Jesus, a alegria ela é restaurada. Amém? Maria ela se encheu de alegria. José se encheu de alegria. Porque eles encontraram Jesus novamente. E eu tenho certeza que você, quando encontra Jesus em todos os momentos da sua vida, nós se alegra, sim ou não? Nossa, a gente fica muito feliz. E quando a gente ora por algo, aquela oração é respondida, fala, meu Deus, dá vontade de sair correndo, gritar para todo mundo aquilo que Deus fez, porque Ele é maravilhoso. Ainda que nós não merecemos, Ele ouve as nossas súplicas e as nossas orações. Então, quando encontramos a Jesus, a alegria volta ao lar. Tudo é restaurado, irmãos. Houve uma restauração ali na vida de Maria. Onde está Jesus na sua vida, irmãos? Você já parou para pensar? Eu quero orar com você. Mas eu queria que você refletisse essa pergunta. Aonde está Jesus? Será que Jesus ele precisa ser introduzido no seio da sua família? Será se eu e você precisamos retirar algo que desagrada ao Senhor de dentro da minha casa para que Jesus venha reinar? Será que Jesus ele faz parte do seu relacionamento conjugal? Muitas das vezes as pessoas estão padecendo no relacionamento conjugal porque tiraram Jesus. E quando você traz Jesus para o seu relacionamento, irmãos, tudo acontece. Os problemas de relacionamento sempre vai ter. Marido e esposa sempre vão ter dilemas para se resolver, mas quando Jesus é o centro, irmãos, os dois centram e entendem e falam, vamos seguir esse caminho, porque é esse caminho que Jesus ele segue. Aonde está Jesus na sua vida? Aonde está Jesus no seu relacionamento? Aonde está Jesus nos seus negócios? Aonde está Jesus na sua casa? E com essa pergunta, eu queria que vocês colocassem de pé. Por gentileza. Se Jesus parece estar distante, irmão, volte para o lugar aonde você o deixou. Queria que você fechasse os seus olhos nesta manhã. Eu queria que você pudesse falar com o Senhor. Falar, Senhor, em algum momento eu deixei os seus caminhos. Senhor, se em algum momento eu me perdi, Senhor, pelas minhas falhas, pelo meu pensar, pelo meu caminhar. Eu queria nessa manhã que em nome de Jesus você pudesse trazer Jesus de volta para a sua casa. E eu vou fazer o mesmo também aqui, nesta manhã. Ore ao Senhor. Senhor, eu quero lhe pedir, Senhor, perdoa, Pai, todas as nossas falhas. Nós como igreja nesse momento, Senhor, nós queremos encontrar Jesus. Queremos reencontrar Jesus novamente. No seio da família, nos nossos filhos, nos nossos negócios.
na comunhão com os santos da igreja, meu Pai. Nós queremos encontrar Jesus. Nós queremos encontrar Jesus, ó Deus, muitas das vezes nos nossos pensamentos, nas nossas falas. Queremos encontrar Jesus nos nossos caminhos, ó Pai. Que a Bíblia diz que nossos caminhos são tortuosos, meu Pai, é um caminho que não nos levam a Deus. Mas que a partir de hoje, meu Pai, nesta manhã nós vamos encontrar Jesus e Jesus venha fazer parte desse caminho. Senhor, nós queremos ter comunhão uns com os outros. E eu quero ver Jesus na vida dos meus irmãos, eu quero que os irmãos vejam Jesus na minha vida. Eu quero que os meus irmãos vejam Jesus na minha casa, na minha família. Eu quero que Jesus seja o centro, meu Pai, desta igreja. Eu quero que Jesus seja o centro, meu Pai, desta palavra. Eu quero que Jesus seja, meu Pai, o Senhor Jesus de Garopaba, Senhor. Nós declaramos que Garopaba é do Senhor Jesus, ó Pai. Nós declaramos que a nossa família é do Senhor Jesus, ó Deus. Nós declaramos que nossos filhos, Ele é do Senhor Jesus, ó Pai. E em nome de Jesus, a partir de hoje, desta manhã, Senhor, nós vamos chegar na nossa casa e tudo aquilo que nos afasta do Senhor será retirado, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos trazer Jesus para o nosso lar, nós vamos trazer Jesus para a nossa vida. Nós vamos trazer a palavra do Senhor para o centro da nossa casa. E nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque nesta manhã ainda nós estamos tendo essa oportunidade de te reencontrar, meu Pai. De poder voltar aonde nós o deixamos, ó Deus. E poder trazer Jesus para perto, ó Deus. Senhor, nós somos falhos, ó Deus. Nós somos pequenos, ó Deus. E com as nossas forças, com as forças das nossas mãos, nós não conseguimos fazer nada, ó Deus. Mas eu lhe peço, meu Pai, com a ajuda do Espírito Santo nesta manhã, nos ajuda, Senhor, a permanecer em teus caminhos. Nos ajuda, Espírito Santo, a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e não se desviar desse caminho. Tira todo o mal do nosso coração, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, e traz a alegria do Senhor sobre nós. Senhor, que nós estejamos na Tua presença alegres e felizes, ó Pai, sabendo que o Senhor tem falado com cada um de nós aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, fica conosco. Nos abençoe em todo o tempo. Que em nome de Jesus, tenho certeza que todos nós aqui olhamos para Jesus e o reencontramos novamente. Fica conosco, Pai. E assim nós te pedimos, em nome de Jesus.